você está encontrando dificuldade para achar o lugar certo para sua orquídea, hoje eu venho nesse vídeo apresentar para você grandes soluções. Encontre o lugar certo para cultivar suas orquídeas. O lugar certo para suas orquídeas pode ser vários lugares. Você pode ter comprado uma orquídea, mas essa orquídea ela tem nome, parceiro. É uma orquídea dendróbio, ela pode ser uma orquídea encíclia, ela pode ser uma orquídea phalaenopsis e tem todas as espécies dentro desses gêneros, né? Desses nomes que a gente precisa conhecer, a gente precisa ter a necessidade de saber para fazer a escolha certa do lugar certo para colocar na sua orquídea. Encontrar o lugar certo significa várias coisas. Atender a planta tanto com as suas necessidades de umidade que ela precisa, assim como o ponto principal que é a iluminação necessária para cada gênero e espécie que você cultiva. E escolher o lugar certo pode estar juntamente ligado também à iluminação que você vai entregar para a sua orquídea. Isso porque as plantas que nós vamos cultivar, as nossas orquídeas, elas têm cada uma delas uma necessidade de iluminação. Para nós não termos uma orquídea samambaia, né? Eu já falei para vocês sobre isso em vídeos passados por aqui. Se você tem uma orquídea que só vegeta, ela é uma orquídea samambaia. O que a gente quer? A gente quer uma orquídea aqui, ó, que floresça, que tenha abundância nas suas florações. Então, para a gente encontrar o caminho para ter sucesso no cultivo de orquídeas é muito diferente daquilo que se propõe para qualquer outro tipo de planta. Eu vou falar para vocês, por exemplo, do termo muitíssimo utilizado para a jardinagem. Quando a gente fala de meia sombra na jardinagem, é assim que funciona. Uma planta que vai pegar, pelo menos em algum período do dia, sol pleno sobre ela, em algum período, não é todo o período do dia. Isso é o termo de sombreamento utilizado para jardinagem. Ah, essa planta você pode cultivar a meia sombra, mas é muito vago, não é verdade? Então, no termo da jardinagem, em algum momento essa planta recebe sol, mas em algum momento. Ou seja, se o sol nasce, né, aí 6h30, 7 da manhã na sua região, e, por exemplo, até às 10 da manhã essa planta recebe esse sol e depois não mais, ela já é considerada uma planta de meia sombra. No linguajar da jardinagem é assim que funciona. Mas eu quero dizer para vocês que isso não se aplica para orquídeas, não. A gente falar desse termo muito vago, isso dificulta o cultivo. Então eu vou tentar esclarecer para vocês de um outro ponto de vista para que vocês possam entender. Porque nós temos orquídeas que podem ser cultivadas a sol pleno, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Um exemplo de você conhecer o lugar certo para a sua orquídea. Essa daqui, por exemplo, é muito conhecida por vocês como orquídea bambu, né? A arundina. E ela pode ser cultivada nessa situação aqui, ó, que você está vendo, de sol pleno, né? Nós temos uma condição de sol pleno para essa planta. Desse lado aqui da minha casa, nós já temos aqui uma árvore, né? Então tem copa de árvore, que inclusive isso simula muito o meio de vida de muitas das nossas orquídeas, né? E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a orquídea, a broncarte, né? Que tá vindo em floração aqui, ó, tá vendo, ó? E a dendrobium também, Tirsiiflorum e Densiflorum. Tá começando agora os seus cachos, ó, como você pode ver aqui, formação de cachos das nossas dendróbios. Esse tipo de dendróbio gosta de luz também, mas assim, de uma forma que ela fique um pouquinho mais encopada, uma luz, um raio de sol que entre sobre ela. Então você ter conhecimento sobre o lugar certo que você vai colocar a sua orquídea, atendendo a necessidade de iluminação dela, é sucesso absoluto. Aqui ainda quero dar exemplos para vocês sobre também, né, o fato da gente ter sobre coqueiros, né, mais um exemplo. Aqui eu tenho aquela dendrobium do grupo nobile. Veja que aqui abaixo, né, eu tenho inclusive aquela chuva de ouro conhecida por vocês, né, mas essa daqui em específico é uma Oncidio aloha case. E aqui eu tenho também o cultivo de dendrobium, que fica somente sombreada pelas folhas dessa nossa fênix aqui. Tá? Então essa é mais uma outra condição que você pode adequar para suas orquídeas. Aqui mais um exemplo para vocês, uma Cirtopodium, que estava inclusive dentro do meu orquidário, que eu trouxe para realmente ficar sob a sol pleno. No momento que eu descobri que essa planta gostava de muita luz, de muita iluminação, ou seja, sol pleno, eu adequei essa planta aqui, atendendo o lugar certo para ela. Cada uma de nossas orquídeas tem a sua época de floração correta. Muitas delas florescem apenas uma vez ao ano, mas é necessário que ela esteja na condição do lugar certo para que ela possa florescer para você. Como essa Cattleya Mossy, né, que está aqui à minha mão em plena floração, né? Então eu encontrei o local certo para ela aqui no meu cultivo, né, no meu local,
que é entregando para ela mais iluminação. E eu vou mostrar outros exemplos aqui dentro do meu orquidário, assim como aqueles que vocês já viram a sol pleno, né, que eu dei a dica para vocês. Vou mostrar algumas situações, começando, por exemplo, com essa Cattleya forbese em floração aqui. Ela recebe uma iluminação quebrada de 50%, né, durante boa parte do período do dia. Durante 6 horas, mais ou menos, o sol pega sobre ela e a tela de sombreamento. Aqui eu tenho uma Mancélia africana, alba, né, que está também em floração, e ela recebe também essa mesma iluminação da forbese, conseguindo também uma plena floração, uma floração abundante e bonita. Outras plantas aqui também em flor, por exemplo, essa Dendrobium genxi, que você vai me ver retirada aqui do ponto mais alto do meu orquidário, em plena floração. E ela consegue essa plena floração, né, essa exuberante floração, justamente porque está atendida a necessidade de iluminação da nossa planta. Então entender da nossa orquídea para entregar o melhor ponto de iluminação e local vai ser essencial para que você tenha resultados como esse aqui. Diferente de muitas plantas cultivadas na jardinagem, né, que envolve samambaias, lírios, né, e tantas outras plantas, existem milhares de plantas, esse termo da jardinagem não se aplica muito bem às orquídeas, justamente porque quando você fala de orquídeas, nós estamos falando de plantas, principalmente das epífitas, né? Quando a gente vai, por isso que cada orquídea tem a sua necessidade, e por isso você tem que saber o nome da sua orquídea. Mas grande parte delas são plantas epífitas que crescem sobre as árvores. Então, se ela faz a estadia dela ser a árvore, a tendência é de que as folhas dessa árvore fiquem ali balançando, entregando aquele sol raiado, né? Aquela iluminação quebrada. Essa é o ponto-chave que você tem que ter para achar o lugar certo do seu orquidário. E para também tomar a decisão de se você vai cultivar essa planta debaixo de uma árvore ou você vai adequar ela dentro de um espaço utilizando uma tela de sombreamento. Isso vai ser determinante para que você tenha sucesso no seu cultivo. Um exemplo claro disso são as Cattleyas, que têm necessidades um pouco diferentes quando a gente fala do gênero, porque dentro desse gênero existem várias espécies. Aqui nós estamos com floração, por exemplo, de Cattleya schilleriana. Época de floração de Cattleya schilleriana. E as Cattleya schillerianas minhas, vocês podem ver que um pouquinho mais acima, eu tenho vários vasos que estão acima dela, correto? E lá em cima é que está minha tela de sombreamento. Ou seja, ela tem uma necessidade muito menor do que as Cattleyas como, por exemplo, a Triane, as Cattleyas labiatas e assim por diante. Dentro do mesmo gênero, nós podemos encontrar necessidades diferentes. Por isso, quando você tiver dúvida da espécie que você tem dentro desse gênero, faça buscas dentro do Facebook, dos grupos, né? Procure participar de grupos para que você veja como que os amigos estão cultivando para que você possa tentar fazer do mesmo jeito na sua casa. A situação, né, da jardinagem, quando a gente fala de meia sombra, então, é exatamente essa onde em algum momento do dia a sua planta receberá a luz do sol. Quando nós falamos o termo para orquídeas de meia sombra, isso não pode ser levado em conta, esse termo da jardinagem. Porque às vezes um solzinho de 2 horas sobre uma determinada orquídea pode queimar as folhas dela. Por isso esse termo não se aplica, esse termo da jardinagem não pode ser aplicado para as nossas orquídeas, porque às vezes você fala assim, mas é meia sombra, e aí você usa esse termo da jardinagem, vai lá e coloca uma phalaenopsis para tomar de repente umas 3 horinhas de sol, não levando em conta que esse sol pode ser inclusive o mais intenso do dia, que seria das 2 às 5 da tarde. Aí você fala assim, não, mas ela é de meia sombra e você tem uma planta inteira queimada. Então a grande maioria dessas plantas, elas convivem nessa situação que eu falei para vocês, sempre protegida sobre as copas das árvores na natureza, fazendo com que a gente entenda que o que nós devemos fazer é replicar isso no nosso quintal. E isso se você quiser ver flores, porque senão a gente vai ficar o tempo todo cultivando orquídeas para ter apenas a paisagem linda de suas folhas. Isso é o que a gente quer, por exemplo, como uma samambaia americana como essa que está aqui. Né? Vocês já conhecem a minha Golias. Então essa daqui é uma planta que inclusive, olha aqui, marca aqui para cima para que vocês vejam. Aqui está sobre completo telhado. Ela está completamente protegida do sol, a não ser aquele sol que raia sobre essa parte aqui, que inclusive é do orquidário e protegida por tela de sombreamento. Então você pode ver aqui, ó, que até nesse pedaço meu aqui eu tenho phalaenopsis com flores, incluindo até espécies. Né? E aqui é um ponto que eu recebo menos iluminação, mas isso atende à necessidade dessas phalaenopsis. Então pode ser que se de repente eu colocasse uma Cattleya aqui, não recebesse a iluminação necessária para que ela pudesse florescer. E como que você vai fazer isso então? Como que você vai determinar o lugar certo para a sua orquídea? É fazendo as alterações necessárias conforme aquela espécie necessita e pede para você. Um exemplo, se você tem Cattleyas trianes, são plantas que necessitam de pelo menos 50% de luz do sol. Então o que você
você faria? Ou você replica isso numa varanda, onde o sol da manhã pega sobre ela entre 8 e 11, 11 e meia da manhã e depois não pega mais sol nela. E aí a gente está falando sim de uma meia sombra interessante para essa planta e depois ela vai ficar o resto do período do dia só com claridade. Essa iluminação de 2, 3 até 4 horas passando sobre ela, principalmente o sol da manhã, pode vir fazer com que ela venha a florescer sem que você precise sequer se preocupar em ter uma tela de sombreamento. Ideal também seria que, se você for cultivar suas orquídeas em varandas, que você escolha, se as plantas que têm maior necessidade de iluminação, as beiradas. Faça da sua varanda, as beiradas dela, onde entra mais a luz do sol, as escolhas para que você possa pendurar esses vasos ali. E aonde vem aquele sol mais quebrado, aquele sol mais devagaroso, que você escolha então as plantas que têm menor necessidade de iluminação. Isso pode ser que o lugar certo para a sua orquídea seja na sua varanda, pode ser que o lugar certo para a sua orquídea seja na janela da sua cozinha. Tudo vai depender da casa, do apartamento, das condições que você tem, que você possa entregar para ela o local mais correto de boa iluminação, atendendo às condições de ventilação e boa umidade para a sua orquídea. Uma outra situação para você saber qual a escolha do lugar certo, além de você se atentar a atender nessa necessidade de umidade, boa ventilação e também da iluminação certa para aquela planta que você tem, que você comprou, é ideal também que sempre que você for fazer alguma manutenção, um replante ou até mesmo aproveitar a floração, como o caso dessa planta aqui, que é uma Cattleya Aclande albicensis, tá? Então, se eu fosse agora retirar essa planta daqui para aproveitar, eu retirei ela nesta posição. Eu vou lá, levo para minha cozinha, aproveito a floração, fico aqui curtindo, faço foto. Mas quando eu tiver que retornar essa planta para o lugar certo dela, eu colocar ela também no lugar certo. Ela estava nessa posição e é exatamente nessa posição que eu tenho que voltar essa orquídea. Isso também, gente, é muito, muito importante, porque muitas pessoas não fazem isso, às vezes tira para fazer tirar uma folha, fazer uma manutençãozinha e volta e coloca a planta assim. Ela estava tendo estímulos da iluminação todo desse lado, né? O que fez com que ela florescesse. Quando você coloca o contrário, essa planta para o seu sistema radicular aqui, tendo que começar a incentivar esse outro lado, atrasando muito a vida da planta e da floração dela também. O melhor lugar para a sua orquídea, então, sempre vai ser você ter o conhecimento da planta que você está adquirindo. Assim você vai saber se você vai poder colocar essa planta numa condição como aquela que eu mostrei para você, né? Uma arundina, é uma orquídea bambu, onde que ela melhor se dá bem? Sol pleno. Uma Cattleya Triane, onde que ela melhor se dá bem? É uma tela de 50%, abaixo da tela, uns 1 metro para baixo da tela, é o lugar legal passando o sol pleno, né? Porque daí a condição do sol pleno na jardinagem é isso, é o sol que sai 6h30 da manhã e vai até o poente, né? Até a hora que o sol se põe. Então, é o dia todo mesmo. E as nossas orquídeas, elas podem estar nessa condição, mas com tela de sombreamento ou abaixo de árvore, principalmente essas plantas epífitas. Mas é para todas? Serve para tudo? Não. Por isso que você tem um pouco mais de dificuldade de acertar os pontos da sua orquídea, porque não é muito simples. Nós estamos falando de mais de 300 mil híbridos e no mínimo umas 40 mil espécies de orquídeas. Então não tem como a gente determinar ou ficar decifrando uma por uma, porque não dá. O que dá é você buscar informações, principalmente nos grupos, onde você pode ter muita informação que venha fazer com que você ache o lugar certo para sua orquídea. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele likeão e no próximo vídeo nós temos um encontro aqui no canal Orquídeas em Ação. Um super beijo e até lá. Tchau!